Nesse vídeo vou te mostrar como personalizar com maestria esse tirante aqui para crachá com impressão digital diretamente da tua prensa plana. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para você como fazer a personalização de tirantes personalizados. Seja para crachá, aquele de crachá mesmo, ou para colocar canecas, que o pessoal gosta muito de carregar em festas, enfim. O mesmo processo que eu vou te mostrar aqui serve para qualquer tipo de finalidade para essas fitinhas aqui, esses tirantes, tá? Então eu estou usando aqui um de 22 mm, mas você pode utilizar um de 25 mm, tem no mercado, tem de 35 mm, 45 mm, para todo o gosto. Primeiro passo, o que eu preciso? Fazer a impressão sublimática, beleza? E como é que a gente vai fazer isso? Eu tô aqui com uma tirinha dele, ó, um dos lados que eu vou utilizar, e você vê que ele é bem maior do que o A3, enfim, do que o A4, muito mais do que o A4. E como é que eu faço para imprimir com esse tamanho de impressão? Bom, primeiro eu vou precisar ver se minha impressora ela tem uma bandeja posterior, na parte de trás dela, para mim conseguir colocar o papel e ela conseguir descer por a parte de trás, ou seja, da linha L, que a gente consegue colocar o papel por cima e ele vai seguindo imprimindo direto, tá? Então, isso daqui simplesmente é você ir lá na hora da configuração de impressão no computador e você selecionar o tipo de formato de papel como um formato a definir. Então você define o tamanho dele, eu costumo colocar em 62 centímetros, porque é basicamente o tamanho da minha prensa na diagonal, legal? Então, tendo feito a impressão, a gente vai fazer o recorte, não precisa ser muito justozinho não, pode ser assim, um pouquinho meio maiorzinho um pouquinho do que a minha impressão, e eu vou colocar esse material para bater na minha prensa. Então, se você olhar aqui na minha prensa, na diagonal ele dá um tamanho bem bacana. Se eu quiser fazer um pouquinho menor, ou até basicamente o tamanho que ele está aqui, ele está com 58 centímetros, dá para mim bater ela assim, reto mesmo, tá? Então, vou começar com esse daqui. O que eu costumo fazer? Eu coloco a personalização, coloco o material com cola spray. Então, eu passo cola spray na minha impressão e depois venho colando o meu tirante, tá? Mas eu posso sim também fazer ele diretamente aqui, posiciono ele aqui numa forma que eu consiga acertar tanto aqui quanto na ponta de lá e posso bater. Funciona? Funciona, mas por uma questão de mais segurança na hora de trabalho, na hora da produção, eu costumo fazer com cola, tá? Então eu vou mostrar pra vocês com cola. Beleza, estou aqui com minha cola, eu uso esse daqui da Tech Bond, pode ser qualquer uma reposicionável, tá? Então eu vou dar só um pouquinho, já é muito mais do que o suficiente. E agora a gente vai vir colando o nosso tirante, tá? Então toma cuidado para você deixar a impressão, vou trazer aqui mais para próximo, você vai deixar a impressão com uma margem de erro aqui, tá vendo? Ó? Eu deixei mais ou menos 2 mm para lá, 2 mm para cá, para mim conseguir posicionar o meu tirante de uma forma que eu consiga manter a qualidade dele e deixar toda a área dele preenchida, tá? Para fazer essa impressão digital. Então eu vou colando assim, ó. Não tem muito segredo. Depois de colado, já era, só mandar para a prensa, tá? Uma dica legal, na hora que você tiver feito a colagem, que eu colei aqui nele aqui, e for para a prensa, o interessante é você já bater, não deixar ele muito tempo na prensa quente, porque essa cola, quando vai esquentando, ela vai perdendo a qualidade dela, então ela vai largando, tá? Então, assim que você colocou a cola, já chega para a prensa e já bate logo para evitar que ela fique descolando e saia do local. O que eu faço para proteger a base da minha prensa, para evitar que essa partezinha da minha margem de erro termine manchando a minha base? Eu pego um pedaço de papel comum assim, qualquer, e eu vou colocar aqui de uma forma que eu consiga proteger essa parte da base da prensa, tá? Estou aqui com a minha impressão e agora a gente vai colocar ela na prensa. Beleza? 180 a 200 graus Celsius por 35 segundos, 40 segundos. A mesma coisa, a mesma configuração que você costuma utilizar para a tua prensa para fazer camisas, beleza? Não tem segredo. Bateu o tempo aqui e a gente vai fazer a remoção da nossa impressão. Você vê aí que ficou show de bola e agora eu vou fazer a ligação dos outros lados dele pra gente concluir esse tirante. Aí agora a gente vai tomar cuidado para nessa partezinha aqui, ó,
do final dela, tá? Do meu tirante, eu juntar numa forma que não fique aqui sobrando uma partezinha branca. Eu vou com cuidado colocar aqui de uma forma que eu me posicione e fique razoavelmente legal na hora da prensagem. Eu preciso colocar um pouco mais de cola nessa partezinha da ponta. Beleza? Ó, toma cuidado para saber o verso, tá? Para você não colocar ele de cabeça para baixo na hora que estiver fazendo a prensagem, beleza? Então, feito esse aqui, já ia colocando de cabeça para baixo. Não precisa esticar o tirante, tá? Você só vai colocando ele naturalmente assim, tá? Porque o tecido do tirante geralmente ele estica um pouquinho, mas o papel ele não vai acompanhar esse esticado dele aqui e pode terminar soltando com mais facilidade na hora que eu colocar na prensa. Vou trocar o papelzinho para terminar não manchando a parte de trás do meu tirante. Eu vou colocar, dar mais uma batida. Mesma coisa, repetir os mesmos processos de todos os lados, tá? Esse daqui eu vou fazer frente e verso, mas só a frente já dá para você entregar um trabalho espetacular para o seu cliente, legal? Então, eu costumo cobrar um valor a mais para fazer esse verso, por questão do trabalho todinho e tal. Essa prensa aqui é uma prensa muito menor, então na hora de bater ela demora um pouco mais, tá? Se você tiver uma prensa de uma boca maior, de até 1,20 m, por exemplo, então você consegue prensar ele direto e só seria um caso, uma batida de um frente ou uma batida do verso e você otimizaria o teu tempo. Mas como eu estou mostrando aqui para vocês que é uma prensa que a maioria das pessoas pode ter, que é uma prensa menor, então realmente o trabalho ele começa a ficar um pouco maior, tá? Mas é a mesma coisa, não tem muito segredo aqui não. Vou bater lá. Beleza, fiz os mesmos processos que eu te mostrei aqui dos dois lados, tá? Então você vê que aqui eu dei 4 batidas nesse aqui para fazer dos dois lados. Você vai fazer a mensuração do tempo aí e nota aqui como ficou a junção entre as duas artes. Então nessa primeira parte e nessa segunda parte aqui a gente vê que ficou mais escurinho, porque foi aonde a gente encontrou as duas impressões, tá? Então eu costumo na hora do design preparar essa junção aqui da arte aqui onde vai ficar as duas batidas, a gente fazer alguma forma para amenizar essa diferenciação aqui, tá? Então, naturalmente o que eu estou fazendo aqui, estou falando para vocês, é fazendo uma prensa como uma dessa aqui, uma 40x60. Se tiver uma prensa maior, como eu falei, então esse processo aí você começa a ignorar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é recortar as sobras, nessa partezinha aqui branca eu vou tirar ela fora, tá? Tirei ela fora. E se você notar direitinho, ele fica meio que desfiando um pouquinho nessa partezinha da junta dele, tá? Então nessa parte aqui eu vou passar um isqueirozinho aqui para queimar essa parte aqui, ele fica mais resistente e dura mais tempo. Simplesmente não tem muito segredo. Tá, perfeitamente. E a gente vai fazer a junção desse tirante. Então aqui vai depender muito do tipo de função que você vai querer mostrar para o teu cliente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, se for para levar caneca, para carregar caneca, esse daqui é muito legal, que é o feixe-pera. Tá. Esses daqui, que é o triângulo e a meia-lua, a gente utiliza para fazer a junção dele aqui, né, para enganchar o pera. Ou então a gente pode simplesmente utilizar uma argolinha dessa daqui, junto com esse aqui, que geralmente sai muito para crachá. E esses materiais não são tão difíceis de você encontrar, tá? Basta você ir aí em uma loja aí de confecção, muito provavelmente eles vão estar trabalhando com esse material. Pessoal de aviamento, enfim, esse pessoal vai ter esses equipamentos aqui, esses apetrechos aqui, você conseguir fazer esse fechamento do tirante. E para fechar, a gente utiliza botão ou ilhóis, enfim, isso vai depender muito do material que você goste de trabalhar e prefira trabalhar. E para isso a gente tem essa nossa prensa manual aqui, com esse aparato aqui, esse molde aqui, né? Esqueci até o nome disso aqui, mas enfim. Então a gente vai pegar o molde aqui, exclusivo para o botão ou ilhóis que você decidir utilizar. Ó, pessoal, vou mostrar aqui bem de perto. Isso é uma tática que eu gosto de fazer. Essa partezinha aqui que eu queimei, ela é meio feinha, tá? Para ficar do lado de fora. O que eu gosto de fazer é o seguinte.
Passei ela por dentro do meu triângulo, tá? Que eu decidi usar o triângulo. Então passei por dentro dele. E a gente vai fazer uma dobra assim, ó, para colocar a parte que foi queimada para dentro, tá? Então aqui eu escondo ela aqui, não vai ficar mais à mostra. Eu venho com o final do meu tirante, tá? O final do tirante, e vou colocar nesse sanduíche aqui bem no meio, ó. Deixa bem próximo aqui pra você ver, ó. Coloquei aqui bem no meio. Aí sim, aqui eu vou fazer a prensagem do meu botão, tá? E fica um acabamento muito bacana para você atender pro teu cliente. Pronto, terminamos aqui de fazer o fechamento e olha como ficou o acabamento dele aqui, ó, bem resistente. Não vai soltar, não vai largar, ficou um acabamento por fora muito bem feito. Tá maravilhoso se você entregar pro teu cliente. Então aqui eu posso ou tá optando em colocar o meu ganchinho pera para minhas canecas, ou eu posso, se eu quiser aqui, ó, utilizar o meu adaptador para crachá. Todos esses aparatos aqui, eles vendem separados, tá? Então só colocar aqui nesse chaveirinho aqui, ó, no triângulo, e eu já tenho o meu tirante, o meu cordão para colocar no crachá, para levar caneca, enfim, normal. Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar sempre por dentro das nossas novidades, dos vídeos novos, enfim. Então, aguardo você lá no nosso próximo vídeo e não deixe de seguir a gente nas redes sociais.